Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o primeiro Quem Tem Amigos Tem Tudo, que nós vamos gravar aqui depois que nós fizemos a mudança para a nova sala, para o novo espaço aqui do Museu da Eletrônica, que você já acompanhou em outros vídeos. Mas como esse é o primeiro Quem Tem Amigos Tem Tudo, e eu sei que tem pessoas que gostam muito desse quadro, desses vídeos, né, dessa série de vídeos, que vai estar lá nas playlists. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui nesse vídeo. Você vai achar o link para a playlist Quem Tem Amigos Tem Tudo. E no vídeo de hoje a gente tem aqui uma caixa que nós recebemos do senhor Márcio, lá da cidade de Balsa Nova, Paraná. Não é a primeira vez que ele faz doações aí para o museu, você vai ver os outros vídeos aí na playlist. E essas caixas aqui chegaram lá de Barreiras, na Bahia, do senhor Wellington, colega que entrou em contato conosco, assistiu os vídeos do canal e nos enviou então esses instrumentos que estão aqui dentro. Eu vou começar abrindo essa aqui do senhor Márcio, do Paraná, e depois vamos para essas aqui do senhor Wellington, lá de Barreiras, na Bahia. Primeiro vídeo de introdução e na sequência continuamos. Começando por literatura, toda a literatura de eletrônica antiga ela é preciosa, ela é maravilhosa, porque não significa que, porque tudo hoje praticamente está na internet, mas talvez esse conteúdo não esteja na internet. Então uma revista Electron, volume 6 de 1969, número 34, muito legal, em perfeito estado de conservação. Nós temos um acervo bastante interessante de literatura de eletrônica e a gente adora esses livros, essas revistas, né? A mesma revista Electron, bastante teoria, pode ser que seja uma revista mais voltada para engenharia eletrônica. Sim, ó, revista de engenharia eletrônica. Eu conhecia uma publicação Electron, mas era uma revista de banca. Essa aqui não, essa aqui é uma revista de engenharia mesmo. E dá para ver pela teoria, que eu já, folheando aqui, eu já vi que tem bastante teoria de eletrônica aqui. Então, muito legal, legal mesmo. A revista Wireless World, vamos ver o ano, dezembro de 1974. Imagine no início dos anos 70, uma revista aí muito legal também, muito bem cuidada. Isso mostra o cuidado que o proprietário tinha com esse material. Nós também vamos dispensar muito cuidado. Para nós, o acervo de literatura é muito importante. Aqui parece ser um instrumento. Vamos ver o que é isso aqui. Algumas arruelas. Olha que interessante, isso aqui é muito raro hoje em dia. Arruelas de latão douradas no estado perfeito. Olha só, muito interessante isso aqui. Com certeza será útil, porque elas estão nem sequer oxidadas, elas estão. Muito legal. O que mais vamos ter aqui? multímetro.
Um multímetro valvulado, Vacuum Tube Voltmeter, modelo K142, marca Kyoratsu, japonês. Muito legal, um instrumento de alto nível, fabricado no Japão, e está também bem cuidado. Esse aqui tem alguns sinais de ferrugem aqui na caixa, mas em se tratando de um instrumento de alto nível, um instrumento japonês, é um instrumento que merece com certeza a restauração. E esse tipo de instrumento, se a ferrugem não atacou as partes internas, é bastante provável que seja possível a restauração e até o uso do instrumento, por que não, né? Esses instrumentos, esses voltímetros, a válvula, eles são muito sensíveis, e por incrível que pareça, eles encontram aplicações na bancada do museu. Nós temos um acervo já de voltímetros eletrônicos à válvula. Nós temos alguns aí que você vê nos vídeos quando a gente mostra a bancada do museu, e agora esse aqui se incorpora aí, e a gente vai dar com certeza uma atenção muito especial a ele, porque, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma predileção, eu gosto muito mesmo de instrumentação, principalmente instrumentação antiga. E finalmente, mais um instrumento. Vamos entender que instrumento que é esse aqui. Vem num estojo de couro, tem uma alça, e vamos ver o que a gente encontra aqui. Bom, vamos lá, vamos descobrir juntos. A marca deve-se dizer GAN, provavelmente, e o instrumento é um hidrômetro. Acredito que aqui está escrito provavelmente em inglês, e ele tem aqui um tipo de sensor. Eu sinceramente não sei usar esse instrumento. Se você sabe, eu peço que você colabore aí conosco, né? E comente aqui no vídeo se você sabe o uso desse instrumento. É um instrumento analógico de época, com certeza fabricado na Alemanha. E a gente vai pesquisar mais, entender qual o uso desse instrumento. Ele tem aqui um cabo. A gente vai ter que entender como é que conecta esse cabo. Eu sinceramente não sei, mas a gente vai poder estudar depois. Agora eu entendi o recado aqui do Sr. Márcio quando ele disse que estava enviando um higrômetro, foi o que ele escreveu aqui, né? E um voltímetro à válvula. Legal, esses são os instrumentos que nós recebemos então nesta doação do Sr. Márcio, lá de Balsa Nova, Paraná. Muito obrigado, a gente fica muito feliz de quando as pessoas confiam ao acervo do museu esses instrumentos antigos maravilhosos. Vamos agora para as outras caixas que vieram lá do Sr. Wellington, lá de Barreiras, na Bahia. Está aí, osciloscópio marca Pantec, modelo 5120, 15 MHz. Osciloscópio de 2 canais, olha que interessante, 2 canais. Aqui estão as entradas, entrada horizontal, sincronismo, as chaves dos 2 canais, as chaves que fazem a divisão de tela, de entrada para a divisão de tela aqui, das tensões em tela, a chave de horizontal, X1
normal TV, mais menos, externo, C1, C2, liga, desliga, zero, corrente alternada, corrente contínua, comum e alternado, ligado. Aqui é para ligar os canais, sim. Liga os canais individualmente. Liga, vamos ver isso aqui, deveria dar um clique aqui porque ele tem, dá para ouvir. É um potenciômetro com chave, né? Liga, ajuste de iluminação, foco, ajuste de horizontal. Muito legal, instrumento original. Aqui estão, parece ser sim, a documentação original do instrumento. Vem essa bolsinha aqui na parte de cima. Aqui estão as pegas, as probes, né? Parecem ser as originais, não temos como saber. Manual de operação. Osciloscópio Pantec modelo 5120. Panambra Industrial Técnica SA, São Paulo, fabricado no Brasil. Vamos ver se a gente tem uma data. Tá, vamos ver aqui. Vamos arriscar uma data. 31 de janeiro de 1984. É a data que a gente tem no esquemário, no manual original. Olha só que legal. Tá aí o esquemário dele. O esquema, né? Muito legal. O certificado de garantia original do instrumento. Osciloscópio, número de série, modelo 5120. A gente pode supor que esse instrumento custava muito caro na sua época. Nós estamos falando aqui dos anos 80, início dos anos 1980, 1984. Legal, manual original. É um instrumento com certeza que merece ser muito bem cuidado, preservado, e existe inclusive a possibilidade de ele estar funcionando. Sim, existe essa possibilidade. Nós poderíamos, eu não conversei com o proprietário, eu não lembro se ele disse se esse osciloscópio funcionava ou não, mas a gente até poderia fazer o teste. Porém, você que acompanha o canal sabe que a gente tem um cuidado muito grande com os equipamentos. Nós vamos imaginar que esse instrumento está parado aí há muitos anos, até décadas, e agora a gente pega e liga ele, né? Isso pode causar um dano ao instrumento que a gente não quer. Os capacitores eletrolíticos estão secos, né? Muito provavelmente eles estão secos já, se forem os originais. E a gente não quer causar um dano aí ao instrumento. Então a gente prefere não ligar. No tempo oportuno, se for possível fazer a restauração do instrumento, a gente vai analisar ele, vai abrir, vai fazer uma análise a frio visual, né, para ver a condição do circuito. E aí, no momento oportuno, na hora certa, a gente vai colocar ele em funcionamento, se for o caso. A flecha já não é mais a original, foi feita uma emenda aqui no cabo, mas ele é bastante prático, é um instrumento que provavelmente foi desenvolvido para ser utilizado até de maneira portátil, né? Provavelmente existiam muitos instrumentos desse tipo que eram desenvolvidos para que o técnico levasse, né? Alguns vinham até com uma mochila, para que o técnico levasse até o lugar onde ele ia desenvolver a atividade profissional, né? Legal, muito obrigado, Sr. Wellington. A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de preservar esses itens aqui que com certeza são raros pelo seu ano de fabricação. Vamos para o próximo? Gerador de RF, marca Motorola.
muito interessante, instrumento com certeza de nível profissional para bancada de laboratório. Eu não pesquisei o seu ano de fabricação, mas extremamente robusto, muito robusto, pesado, bastante pesado. Está com o cabo original, com a flecha original. Ela apenas foi cortado aqui o pino terra. E o que a gente tem aqui então? Power, modo CW, inclusive ele tem CW aqui. A frequência é de 1 a 520 MHz, uma frequência bastante ampla, bastante alta, né? Olha a maneira interessante como se ajusta a frequência, né? Coloca aqui no seletor a frequência que você deseja. Vamos imaginar que eu desejo aqui 10.7 MHz, né? Olha só a maneira como a gente ajusta 10.7 MHz. Bastante interessante. Frequência de modulação é mais ou menos o padrão, né, que a gente vê nos geradores de RF, principalmente os geradores desse nível de laboratório. Modulação externa, modulação de 1 kHz interna, 400 Hz interna, modulação DC. Geralmente nós usamos 400 Hz. Nível de modulação, né, de 0 a 5 kHz. Esse aqui é o desvio quando a gente fala de FM. Normalmente a gente usa um desvio em torno de 25 kHz aqui, né? Aqui a gente tem uma escala de 0 a 5 kHz. Então, geralmente metade do desvio aqui a gente vai usar. E a porcentagem de modulação de AM. Em FM a gente usa o desvio e em AM a gente usa a porcentagem de modulação. Normalmente a gente usa alguma coisa em torno de 30%. Então o ajuste aqui é totalmente analógico. Aqui ele tem um ajuste do vernier e ele tem aqui um instrumento, um galvanômetro, que a gente vai poder fazer leituras, né? Leituras. Aqui é a atenuação em milivolts, então a gente vai atenuar. No caso, por exemplo, do nosso gerador de RF da bancada, do Meguro, tudo isso aqui é digital, né? Apesar dele ser um instrumento analógico, a interação foi desenvolvida digitalmente. Aqui não, aqui a gente tem 100% analógico. A tradição desses instrumentos, principalmente de Motorola, é de ser um instrumento extremamente robusto. Então o normal é que esse instrumento esteja funcionando. A gente não sabe exatamente a condição de funcionamento, e esse instrumento, pela sua robustez e pela sua importância, eu vou abrir ele. Eu vou abrir para a gente olhar junto, né? Se você for assim como eu, alguém que ama a instrumentação de bancada, para mim é um enorme prazer fazer isso. Abrir esses instrumentos clássicos e principalmente instrumentos desse nível. E em se tratando de um gerador de RF, que é um instrumento muito, mas extremamente útil em bancada para quem trabalha com receptores, né? É bastante provável que esse instrumento mereça uma restauração, se for o caso. Bom, não podia ser diferente, não tinha como ser diferente. Nós temos aqui um instrumento que às vezes a gente se refere até como um tanque de guerra, né? A construção disso aqui é absolutamente maravilhosa em termos de engenharia, em termos de robustez de equipamento. Transformador de força, ele tem sinais de ferrugem aqui. Essa placa aqui da fonte de alimentação, ela parece ser a placa original, porque os capacitores eletrolíticos de filtro, eles estão estufados, né? Então
deve ser a fonte original. De novo, eu não ligo esses instrumentos. Não ligue. Se você conseguir um instrumento antigo, uma TV antiga, um rádio antigo, seja o que for que você conseguir de instrumentação antiga, equipamento antigo, não ligue. Vença o desejo de colocar na tomada, porque nós temos aqui um instrumento que eu não sei ainda, eu vou pesquisar depois, mas pode ter sido construído na década de 1970. Pode. E imagine, parecem ser originais aqui. Os capacitores eletrolíticos da fonte, aparentemente eles são os originais. Então você imagina quantas décadas de vida isso aqui tem e quantas décadas esse instrumento ficou parado. E aí você não resiste à tentação e coloca na energia elétrica. O que vai acontecer? É muito provável que você vai causar danos aqui. Pode até explodir, vazar um capacitor desses. E aí a fonte de alimentação é responsável pela alimentação de todo o instrumento. E aí você causa um defeito que o instrumento não tinha. Então a prudência, ela manda aqui o seguinte: a primeira coisa num instrumento antigo que a gente resolveu fazer a restauração, vamos trabalhar na fonte, vamos garantir que a fonte vai ficar perfeita, maravilhosa, limpa, desoxidada, capacitores substituídos, testa todas as tensões, tenta levantar o esquema do instrumento primeiro, testa tudo, está tudo operacional, está tudo funcionando. Agora, faz fotos de tudo aqui, se não existe o esquema ainda, se não consegue o esquema, faz o esquema, faz o esboço de todas essas ligações, aí desmonta isso aqui, limpa, passa um ar, dá para passar um ar aqui com o compressor, tira todos, esses conectores, olha só, aqui dá para ver no vídeo, né? Os conectores eles podem ter mau contato, são os conectores de ajuste aqui das frequências. Olha como isso aqui é robusto, né? Olha só, tem conectores aqui que conectam com a placa, com as placas lá, que vai fazer o ajuste. Isso aqui pode estar sujo, pode estar oxidado. Depois que tudo isso está muito limpo, examina se não tem algum capacitor eletrolítico que pode estar esgotado. Claro que esses circuitos blindados, a gente não vai abrir isso, né? Isso aqui está blindado, olha só. Isso está blindado. E nós estamos falando de um gerador de RF que chega a 150, ou melhor, que chega a 520 MHz. Isso é uma frequência muito alta em termos de gerador de RF. Para vocês terem uma ideia, o nosso Meguro, que é um gerador de RF que atende a maioria das necessidades em bancada para trabalhar com receptores, ele vai a 140 MHz. Aqui nós vamos a 520 MHz. Então, maravilhoso instrumento. Realmente eu fico muito feliz de recebê-lo e vou honrar a responsabilidade que nos transferiram quando confiaram a nós, o Sr. Wellington lá de Barreiras, na Bahia, confiou a nós esse instrumento maravilhoso que nos causa muita alegria, muito prazer de receber. Vamos para a próxima caixa então? Mais dois instrumentos de época muito interessantes. Um gerador de FM que eu sinceramente não sei a utilidade, a gente vai ter que pesquisar sobre isso. Para que era usado esse gerador? Ele não parece ser um gerador de RF para uso em bancada normal como a gente conhece, né? Ele tem ajustes até parecidos, ele tem aqui nível de modulação, ele tem nível de frequência de saída, nível de sinal de saída, ele tem uma saída de RF. O que a gente encontra de informação aqui, gerador de FM, modelo GFMS 202. Eu acredito que uma pesquisa depois a gente vai conseguir descobrir para que ele era usado. Creio que ele foi desenvolvido para uma aplicação muito específica. Ele fala que em VHF também. Então a gente vai depois pesquisar a utilidade desse instrumento. Se você trabalhou com esse instrumento em algum momento na sua vida, por favor colabore conosco,
porque a intenção do museu é preservar o instrumento e, se possível, então ter uma descrição do seu uso, na sua época. E aqui a gente tem um instrumento muito legal, que é muito significativo para mim, porque quando eu tinha 24 anos, eu entrei por concurso público na antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a CRT do Rio Grande do Sul, e eu trabalhei por 8 anos nessa companhia até ela ser privatizada e acabar virando Telefônica de Espanha, depois Oi, depois Brasil Telecom, e antes de chegar a Oi, então eu saí da companhia. Esse instrumento portátil, feito exatamente para trabalhar assim, ele tem uma alça, extremamente robusto. Ele foi desenvolvido para ser extremamente robusto. Ele trabalha com pilhas, vai colocar as pilhas e ele vai funcionar. E isso aqui é um psifômetro. É uma palavra até difícil de dizer, né? Psifômetro. Aqui a gente encontra gerador, medidor psifométrico. O que é isso? Basicamente, o que ele faz e ele foi desenvolvido para testar os cabos multipares que eram largamente usados na telefonia fixa. A gente sabe que telefonia fixa é uma coisa que está praticamente acabando, tende a acabar a telefonia por pares metálicos, né? Ainda existe, principalmente nas pequenas cidades. Não sei se regiões metropolitanas ainda tem telefonia por par metálico, mas tende a ser substituída pela banda larga, seja por fibra ótica, seja pela 5G, enfim. A lógica é que a telefonia seja substituída. Basicamente, o que se tem aqui? Um gerador de sinais, né, de áudio, e aqui então esse sinal será injetado nos pares telefônicos e o próprio instrumento vai medir a resposta desse sinal. E com isso ele vai chegar a alguns parâmetros de medição, né? Alguém colou um papelzinho aqui, mas aqui embaixo tem um galvanômetro que vai medir em dBm essa resposta. A gente tem aqui um manual original, é muito legal. É provável que no manual original eu possa passar para vocês uma informação mais precisa, né, do que essa genérica que eu acabei de passar. Vamos ver o que diz aqui, a utilidade desse instrumento. Esse instrumento, constituído de um gerador de nível e medidor de nível com ponderação psifométrica, destina-se ao teste dos parâmetros de transmissão de cabos multipares de acordo com as normas da Telebrás. Assim, o GMP1 permite realizar tanto os testes de aceitação de cabos tronco e de assinantes como de LCPD, LPCD tipo B, C ou H, no que tange à atenuação, a resposta em frequência e o ruído e a diafonia. Se a gente está falando de telefonia analógica por par metálico, todos esses itens aqui são importantes. Eu lembrei agora, quando estava lendo sobre cabo tronco, eu lembro que nas cidades que a gente visitava, que tinha as centrais telefônicas, que ainda, mesmo na minha época, em 1994, elas eram ainda a relé. Então a gente entrava numa sala enorme, num espaço muito grande, cheio de armários metálicos, com um barulhão tremendo dos relés batendo. A comutação telefônica era feita por relé. E como que os telefones chegavam na casa das pessoas? Exatamente começando pelos cabos tronco. Dentro do prédio da central telefônica saía um cabo enorme, normalmente era um cabo de 2.200 pares, subterrâneo, lógico, e esse cabo então ele ia se distribuindo pela cidade. E esse instrumento então era indispensável, porque ele ia, você imagina um cabo de 2.000 pares, onde são feitas emendas subterrâneas que dão conta de levar a telefonia para a casa das pessoas. E o áudio, logicamente, né, o áudio ele é analógico nessa época, então era bastante comum ter problemas com pares metálicos com defeitos, né? Até o esquema está aqui, é muito legal. Esses instrumentos eles foram muito bem cuidados. A gente tem aqui as várias etapas do instrumento.
Eu fico muito feliz de ter esse instrumento. Ele, como está, ele será preservado. Ele faz parte da história da telefonia fixa analógica, e a gente então tem aí, se sente privilegiado agora de poder guardar e preservar esse instrumento aqui. Eu imagino por quantos anos esse instrumento trabalhou dentro das guaritas, né? Nas cidades, eu não sei se ainda existem, mas existiam guaritas com tampas de ferro muito pesadas, que a gente abria, a gente entrava e descia lá no subterrâneo, e então fazia os trabalhos nos cabos telefônicos. E esse instrumento então era usado para isso também. Legal? Eu agradeço imensamente o senhor Márcio, lá de Balsa Nova, no Paraná, e agradeço o senhor Wellington, lá de Barreiras, na Bahia.